Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite os nossos corações. Eu já consagro a vida de cada um de vocês aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Senhor dos Exércitos, nosso Deus, nosso Pai. Consagro o canal ao Senhor também e peço a Ti, Papai, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria do Senhor para aprender mais de Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. A mensagem de hoje é: não tenham medo, tenham os olhos fixos na direção de Jesus. Irmãos, quero contar a experiência que Pedro, o discípulo de Jesus, experimentou. Abra por gentileza sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 32. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Irmãos, os discípulos estavam vindo de um cenário onde Jesus havia feito a multiplicação de pães através dos discípulos. Porém, a palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos que os discípulos não compreenderam essa multiplicação de pães, devido a estarem com o coração endurecidos, devido à incredulidade no coração. Jesus pede para que os seus discípulos peguem o barco e que vão para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele ia se despedindo daquela multidão, a multidão da multiplicação dos pães. Após fazer isso, Jesus sobe ao monte para orar, como já falamos que Jesus tirava um tempo precioso para estar a sós com o Pai, com o nosso Deus. Enquanto isto, o barco já estava consideravelmente muito longe com seus discípulos, mas o vento forte e as ondas batiam sobre o barco. Já era alta madrugada, então Jesus, saindo do monte ali, se dirigiu a eles e começou a andar sobre as águas. Então, quando eles viram Jesus, eles aterrorizados com medo, gritaram: "Era um fantasma!" morrendo de medo. E agora vamos nos atentar, irmãos, para esta lição preciosa. Jesus imediatamente diz: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Quando Jesus diz "sou eu", ele estava dizendo, irmãos, sou eu que caminho com vocês há tanto tempo, que tenho realizado milagres, curas, sobrenatural. Sou eu que tenho ensinado a vocês há tanto tempo sobre a minha paz, sobre o meu reino. Não tenham medo. E Pedro, irmãos, em ousadia diz: "Senhor, se for o Senhor mesmo, manda ir ao teu encontro sobre as águas." E Jesus diz: "Vem." Pedro, irmãos, começa a viver o sobrenatural, indo ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Como Jesus andou, indo até eles.
Mas ele começou a reparar no vento, ficou com medo e começou a afundar. Meditando nessa experiência de Pedro, olhamos também para a nossa vida e percebemos que também muitas vezes somos como Pedro, quando nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, na direção de Jesus, mas nós passamos por tantas circunstâncias, por tantos desafios, problemas que nos remetem ao medo. Medo do que está por vir, medo da situação atual que estamos enfrentando. Mas Pedro só pôde viver um sobrenatural de Deus naquele momento porque se lançou em fé, a olhar para Jesus fixamente indo na sua direção. Mas a palavra diz que quando ele passou a reparar na situação, no vento, nas ondas, sentiu medo e começou a afundar. Jesus está nos ensinando através da palavra dele, através da experiência de Pedro, a olharmos fixamente para ele, para o Senhor, sabendo quem ele é em nossa vida e indo em sua direção pela fé, não olhando e não botando reparo nos desafios, nas circunstâncias, nos problemas que enfrentamos, para que o nosso coração não vacile a ponto de cairmos, enfraquecermos a nossa fé, de sentirmos medo e de nos paralisarmos. Pedro gritou quando sentiu medo: Senhor, salva-me! Estava afundando. Imediatamente Jesus o pega pela mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? E hoje, irmãos, meu irmão, minha irmã, qual é a situação que você está passando, que você confessou com seus lábios? Eu estou com medo. Ou se não confessou, mas que está lá no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos com medo diante de uma situação. Mas hoje, Jesus nos diz: venham, venham em minha direção. Olhem fixamente para mim, pois sou eu, o grande eu sou. Não tenham medo. Se desejamos viver o sobrenatural de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje venhamos abandonar o nosso medo e olhemos fixamente para Jesus, pois Ele é o Filho do Deus vivo. Não vamos mais dizer estou com medo, mas vamos dizer: Jesus, nós cremos em Ti, nós estamos indo na direção do Senhor pela fé e vamos, como Pedro, viver o sobrenatural que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Querido Espírito Santo, queremos lhe agradecer, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que o Senhor vem nos ensinar. Que todos nós possamos lançar fora o medo, Senhor. Lança fora o medo do nosso coração, do nosso pensamento. Pois o Senhor, Pai, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu de poder, de amor, de equilíbrio. O Senhor nos deu espírito de ousadia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, no dia de hoje, todos nós aqui, Senhor, como filhos do Senhor, nós queremos olhar fixamente para o Senhor em Tua direção e caminharmos, assim como Pedro pôde viver o sobrenatural do Senhor. Nós também, pela fé, hoje, vamos viver, Senhor, dia após dia, o sobrenatural do Senhor, tendo os olhos fixos em Sua direção, Jesus, pois Tu és o nosso Senhor, a quem nós Te entregamos tudo, rendemos graça, lhe agradecendo. Sabemos que o Senhor é um Deus conosco, que nunca nos desampara, está sempre cuidando de nós e de cada detalhe. O Senhor põe todas as coisas, Senhor, no eixo, e nós queremos Te agradecer. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, crer no Senhor, pela fé, caminhar, Senhor, onde o Teu Santo Espírito nos direcionar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Irmãos, todos nós já fomos abençoados
com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Até a próxima mensagem.